lavaram as mãos? Quantas vezes? Já prestaram atenção nisso? Quantas vezes vocês estão lavando as mãos? Se vocês estão usando a máscara, lembrem, vocês só podem sair se for muito necessário, ok? Isso é uma questão de necessidade, então tem que sair com máscara, levar álcool em gel e lavar a mão sempre que precisar, sempre que possível, continuar lavando a mão. E esse vai ser o tema de hoje. Na nossa última ilustração, a gente fez o rosto, né, sem máscara, que cospe as coisas nojentas nas pessoas. E a gente fez o rosto com máscara, que é o rosto protegido. Hoje a gente vai desenhar as mãos, certo? E elas protegidas quando elas estão limpas, porque aí você elimina todas as sujeiras, bactérias, vírus. Então é essencial lavar as mãos. Vocês já sabem disso bem de antes de estar acontecendo toda essa situação do Covid, da pandemia, da quarentena, porque na aba a gente sempre passa álcool em gel antes de entrar na sala, e aí quando vocês vão no banheiro, vocês lavam a mão, aí passa o álcool em gel de novo, antes de sair, passa o álcool em gel de novo, porque é importante manter a mão de vocês limpa, é através das mãos que muitas vezes a gente entra em contato com bactérias e com vírus e assim por diante, porque sem perceber o que a gente faz, a gente vive cutucando o rosto, a gente cutuca o nariz, a gente acaba pondo a mão na boca, né? Quem tem mania de roer unha aí, embaixo da unha é um lugar onde fica muito sujo, se você não prestar atenção e se você não limpar constantemente. Então, no desenho de hoje, a gente vai fazer primeiro o nosso estudo, o desenho. Então, a gente vai fazer as mãozinhas em posições diferentes, lavando. A gente vai ver qual posição fica melhor pra gente poder depois fazer a versão digitalizada. Lembrando que vocês podem usar qualquer aplicativo quando for aí o momento de fazer a versão digital. Para a ilustração de hoje, nós vamos fazer 2 modelos de mãos, lavando as mãos embaixo da torneira, só que em posições diferentes. Em uma das posições a gente vai estar de lado e na outra posição é como se a gente estivesse vendo de cima. Eu tava mexendo as mãos ali para mostrar para vocês que mãos, né, são articuladas, então elas são como se fossem pedacinhos juntos que funcionam aí, criando movimento. Mão, geralmente é bem difícil de desenhar quando a gente não tem prática. Então, se a sua mão sair meio estranha, muito redonda, parecendo, sei lá, de um desenho animado, algo do tipo, tudo bem. Vocês vão ver que a minha mão também não vai sair super realista, como se fosse uma mão de um desenho anatômico, algo do tipo. Não, vai sair uma mão dentro do traço que eu consigo fazer para apresentar para nossa proposta. Então, se você fizer a sua mão e ela tiver 5 dedos e ela estiver parecendo uma mão, tudo bem, você já atingiu o nosso objetivo. Lógico que com prática você vai conseguir desenhar a mão cada vez mais articulada, com mais movimentos, e aí vai ser realmente uma questão da gente praticar, certo? Para esse primeiro desenho, como a gente vai fazer? Vai ser como se tivesse a torneira, que vocês viram que foi a primeira coisa que eu desenhei. Lembrando que isso é um estudo, então a torneira final vai ficar bem melhor do que essa. E a mão também vai acabar ficando melhor, né? Que a gente vai conseguir colocar mais detalhes. Mas basicamente é como se essa mão de cima fosse a de fora. Tá vendo? Que é a palma vista de fora. E a outra mão fosse a mão vista de dentro. Então elas vão se esfregar. A gente vai fazer como se fosse aquele movimento de uma mãozinha esfregando na outra. Então, para simplificar o desenho e as pessoas entenderem, porque ele tá bem desenho animado, vamos assim dizer, tá bem simples a minha mão, eu coloquei os detalhes da unha para que as pessoas percebam qual é a mão de fora e coloquei aquele traçado, né, essa marquinha que todo mundo tem na mão, na mãozinha de dentro. Como essas mãos estão sendo esfregadas, né, estão sendo lavadas, eu coloquei ali um rascunho de leve do que seria a espuma. Talvez no desenho final eu troque essa espuma por um sabonete na versão digital. Eu vou testar as 2 ideias, ver qual que fica melhor para essa mão. E aí gostaria que vocês fizessem o mesmo. Testassem se a sua mão fica melhor para sabonete ou talvez espuminha, ok? Para nossa segunda ideia, vai ser como se eu estivesse vendo a mão de cima, como se eu estivesse lavando a minha mão. Imagina que você está na pia, você está olhando para baixo, e quando você olha para baixo, a sua mão está com a palma aberta para cima. Então, no primeiro desenho eu fiz de lado, como se fosse outra pessoa olhando, alguém lavar a mão. E nesse segundo, somos nós vendo
a nossa mão ser lavada, né? Nós estamos lavando nossa própria mão. Então, aqui vão dicas. Primeiro, você tem suas próprias mãos como referência, né? Então, você pode parar, igual eu faço algumas vezes, e olhar quais são os traços mais característicos. Reforço aqui novamente que desenhar mão, pé, por exemplo, são partes bem difíceis de serem desenhadas quando a gente não tem prática. Então, o que a gente tem que fazer é pegar as características principais para que a pessoa olhe e pense, isso é uma mão. Então, por exemplo, o tamanho dos dedos. Mesmo que você não saiba desenhar uma mão, se você fizer o tamanho dos dedos diferenciado, um mindinho pequenininho, o dedão mais gordinho e assim por diante, as pessoas vão entender que aquilo é uma mão. Então, sim, isso é um conselho. Tentem fazer os dedos de tamanhos diferentes, afinal, a nossa mão, os dedos têm tamanhos diferentes. Outra dica, tá achando que a sua mão não tá parecendo uma mão? Coloca mini marcações. Então, por exemplo, no exemplo número 1, eu coloquei o tracinho como se fossem as unhas. Por quê? Para a pessoa entender que aquilo é uma mão sendo vista pelo lado de fora, né? Não a palma dela. Nesse caso, a gente vai desenhar a palma da mão, sendo visto de cima. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer essas marcaçõezinhas que todo mundo tem na palma da mão para ficar mais fácil de reconhecer aí o desenho como uma mão, ok? Eu não tô dizendo que se não colocar essas características não vai parecer uma mão. Não é isso. Eu só tô falando que quanto mais detalhes você coloca pro seu desenho, mesmo que ele não esteja perfeito, entre aspas, né? Você vai conseguir identificar que aquilo é o que você tá querendo passar. Então, essa é a minha mão. Vocês vão reparar que eu vou apagar e voltar a mão da direita, no caso, várias vezes. Porque pra mim foi mais fácil fazer a mão esquerda. E aí fazer o desenho espelhado foi um pouco mais difícil. Então, o que eu fiz? Eu peguei a minha mão direita. Lembrando que eu sou canhota, então, só pra vocês se orientarem, eu estou desenhando com a minha mão esquerda, estou olhando a minha mão direita para poder desenhar no papel uma mão direita também, que foi justamente a que eu tive mais dificuldade. E aí eu vou tentar fazer a dobrinha da mão. Não se preocupem em apagar e começar de novo, apagar e começar de novo, ver referências. Se você quiser fazer numa folha de papel grande, colocando a sua mão e contornando a sua mão com um lápis, tudo bem também, ok? Não tem problema. O que eu quero é que vocês pensem junto comigo em soluções que sejam criativas para resolver essa situação. Então, eu tenho a minha ideia número 1, que é uma mão vista de fora, sendo lavada embaixo da torneira, e tenho a minha mão número 2, que é uma mão vista de cima, também sendo lavada embaixo da torneira. Então, só são posições diferentes, mas são mãos sendo lavadas, ok? E aí, o que nós vamos fazer? Para o próximo vídeo, a gente vai fazer a versão digital, usando o aplicativo que for melhor para o seu celular. Espero que vocês tenham entendido essa questão de fazer as mãos, de lavar as mãos, de manter a higiene, certo? Para afastar qualquer risco de qualquer coisa. E esse vídeo foi pra gente fazer o estudo, certo? Que é o nosso rascunho de posição, de como a gente vai desenhar e passar para a versão digital. Lembrando que se vocês tiverem qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu vou ajudando vocês. E eu aceito sugestões de aplicativos que vocês queiram usar para a versão digital, para a gente ter outros aplicativos além do próprio Illustrator, que é o que eu sempre indico para vocês, ou o PixArt Color Pintar, que é o que eu usei para fazer lá a versão da máscara, ok? Então, se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo e tchau!